It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Agora, na Rádio Edu, EduComcast, seu novo podcast sobre educomunicação. São os pequenos projetos que permitem que avancemos. Portanto, pequeno projeto muito bem articulado representa uma grande fortuna. E aí nós vamos percebendo que o conceito vive, a gestão desse conceito, ela permeia a sociedade, ela não está restrito à sala de aula. A discussão sobre mediação tecnológica pode ter mil capítulos. Né? Um capítulo é, vamos ampliar o uso das tecnologias. O outro capítulo é, o que a mediação tecnológica está fazendo com a nossa consciência. Olá, estamos começando o 7º episódio do EduComcast, o seu podcast sobre educomunicação. Eu sou Suéler Costa e ao lado de Renato Endrigo damos continuidade aos estudos sobre a interface comunicação e educação. Nesta edição, o tema que inspirou a produção desta temporada estará em destaque. Falaremos sobre a gestão de projetos educomunicativos. Você que deseja implementar um projeto em seu espaço escolar, seja no formal, informal ou não informal, mas que tenha a perspectiva da educomunicação, sabe qual seria o caminho? Em primeiro lugar, é importante conhecer o conceito, o histórico e as fundamentações acerca deste paradigma, e ainda desvendar as áreas de intervenção em que as ações podem ser idealizadas. Preocupe-se com a construção de uma base epistemológica para fortalecer a sua praxe educomunicativa. Esta base é fundamental para que o conceito não perca sua essência, os seus valores e os verdadeiros propósitos que a educomunicação semeia quando ela passa a ser disseminada. Ficou interessado em aprofundar seus estudos e fortalecer seus projetos educomunicativos? Então, nos acompanhe, porque o convidado deste episódio é referência na área. Aliás, ele é um dos precursores e um dos que começaram a disseminar o neologismo educomunicação pelo Brasil. Recebemos o professor Ismar Soares de Oliveira, da Escola de Comunicação e Artes ECA, da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é o criador do Núcleo de Comunicação e Educação, NCE, e o atual presidente da ABP Educom, a Associação Brasileira dos Profissionais em Educomunicação. O pesquisador traz um percurso histórico da educomunicação que é considerada por ele um terceiro campo, resultante da união entre a comunicação e a educação. Ao todo, são mais de 60 anos de história que começou na América Latina e se estendeu pelos demais continentes. Ele nos apresentará as diferentes nomenclaturas, as suas concepções, focos de atuação e, por fim, concentrará suas orientações no neologismo, que sustentam a base dialógica, mobilizadora e com viés transformador. O professor Ismar vai nos orientar quanto aos caminhos para idealizar projetos em nossos territórios e as possibilidades para a implementação de políticas públicas em educomunicação, em parceria com as redes de ensino das nossas regiões. Quem media este encontro é a jornalista Irmã Helena Coraza, que é integrante do grupo de pesquisa MECOM, da ECA USP, e diretora e coordenadora do CEPAC Paulinas. Olá, boas-vindas a você que acompanha o curso
Mídias e Tecnologia na Interface Comunicação e Educação, promovido e realizado em parceria do Grupo de Pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, liderado pelo professor Adilson Citelli, da ECA USP, pelo Grupo Polifonia, coordenado pela professora Edilane Teles, do Departamento de Ciências Humanas, Campus 1 da UNEB, e o Rádio Edu Brasil, coordenado por Renato Endrigo. Um esforço conjunto, uma grande alegria podermos estar juntos neste encontro formativo. Eu sou Helena Corazza, sou jornalista, integrante do grupo MECOM, pesquisadora, e tenho hoje o prazer de estar aqui com o tema Gestão de Processos Educomunicativos, com o professor Ismar de Oliveira Soares, da ECA USP. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, professores, educadores, profissionais das diferentes áreas do conhecimento que estão em sintonia conosco. E temos hoje o prazer, a honra de ter aqui um ícone da educomunicação, o professor Ismar de Oliveira Soares, de fato uma referência da educomunicação no Brasil e do mundo. Professor Ismar, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite a todos os participantes desta live, aos grupos organizadores desse encontro. Estou muito contente de estar aqui. Na verdade, eu fui antecedido por 7 encontros com muita participação. Esse conjunto de lives está repercutindo muito bem no Brasil. Me sinto honrado de estar aqui presente para conversarmos um pouco sobre a gestão da comunicação, da educomunicação. Então, o seu tema muito esperado, professor, eu vou fazer uma apresentação brevíssima, porque o currículo do professor Ismar é imenso. O professor Ismar é jornalista, é docente sênior hoje na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes, fundador e presidente da ABPEDUCOM, Associação Brasileira de Educomunicação, fundou o Núcleo de Comunicação e Educação da ECA USP, fundou ali uma especialização e alimenta, anima o Brasil inteiro e também o exterior com seus artigos. Eu quero mostrar aqui um dos seus livros da coleção Educomunicação, aqui liderada e orientada, sobretudo, pelos professores Ismar e Citelli. Este livro, então, da Paulinas Editora, Educomunicação, o conceito profissional, aplicação, contribuições para a reforma do ensino médio. Nesta coleção, nós temos também 2 livros que são coletânea de artigos de pesquisa do MECOM, da ECA USP, também tenho um meu. Então, é de fato uma literatura, e o professor Ismar, sobretudo, tem uma quantidade enorme de artigos, não só em português e espanhol, mas em inglês, que rodam o mundo. Muito bem-vindos mais uma vez, e a palavra é com você, professor Ismar. Muito bom. Nós vamos ter aí a colaboração da Sueller, e o primeiro slide já aponta para a natureza daquilo que nós chamamos de gestão de projetos educomunicativos, né? As mãos se encontrando, e aí a participação de um conjunto de pessoas. E se vocês olharem para isso aí, vocês poderiam ficar imaginando quem é que fez. Olha, isso aqui foi o pessoal lá do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, desde 2005, começou a discutir, a analisar a educomunicação e acabou por definir um conceito de educomunicação socioambiental. Nós vamos conversar sobre isso porque é um tema de gestão dos processos educomunicativos. O próximo slide, que estamos colocando aqui, apresenta uma pequena, muito resumida história da educomunicação na América Latina. E nós falamos educomunicação na América Latina porque o conceito de educomunicação, ele é internacional. Educommunication foi uma expressão que a Unesco usou antes dos anos 80, especialmente. Porém, a América Latina se caracteriza por dar um sentido específico a este conceito. E aí nós temos a especificidade nascendo a partir do movimento popular. Né? Aos anos de 1970, a educação popular, a comunicação comunitária, e nessa perspectiva, o olhar do movimento popular, do movimento social, em torno da comunicação massiva. Daí surge e nascem os projetos de educação para a comunicação.
Então, os anos 70 vão apresentar as primeiras experiências nessa linha, que nós hoje chamamos de educomunicação, e vocês vão, aos poucos, identificando a razão de ser dessa especificidade que atribuímos a esse conceito. A partir dos anos 80, nós vamos encontrar na América Latina um grande movimento de planejamento da economia em função de propostas de desenvolvimento democrático, de superação da dominação norte-sul. E aí nós vamos encontrar uma série de autores, o Bordenave capitaneando esses autores, que falavam em comunicação participativa, em gestão democrática, e nós vamos associar o conceito de educação popular, de comunicação comunitária, com os conceitos de comunicação participativa e de gestão democrática. E aí vai se percebendo que as práticas na América Latina apontam não apenas para uma análise da comunicação, mas para uma prática comunicativa a partir de determinadas perspectivas. E foi no final dos anos 90 que, a partir de uma pesquisa que se desenvolveu na USP, alcançamos identificar que esse movimento da América Latina, da década de 70, década de 80, apontavam para um fato novo, para nós um fato novo. Estávamos diante de um campo emergente na interface comunicação e educação. Então, quando falamos de gestão das práticas educomunicativas, nós estamos falando de uma parte, de uma atividade que nasce nessa interface. Isto é, quando falamos de comunicação / educação, a Maria Aparecida Bacega gostava de usar essa expressão, Jorge Huergo, na Argentina, também gostava de usar essa expressão. Quando falamos, portanto, dessa interface, nós estamos falando do que acontece quando práticas comunicativas adentram o mundo da educação e quando o mundo da educação adentra o universo da comunicação. Nesse encontro, nós vamos observar que nada fica como antes. A comunicação ela muda a educação muda a comunicação, e o resultado final é bem diferente que era anteriormente a comunicação e a educação, ao menos a comunicação a partir da perspectiva aristotélica, que foi convertida numa perspectiva funcionalista, e a educação, que nasceu e se prosperou e desenvolveu muito a partir do iluminismo. Então, a educomunicação ela vai rejeitar o iluminismo da educação, vai rejeitar o funcionalismo da comunicação e vai começar a trabalhar a partir de uma perspectiva dialética. Essa perspectiva dialética aponta para desenvolvimento de ações transformadoras, que vão transformar a comunicação, que vão transformar a educação. Portanto, quando falamos de educomunicação, nós estamos falando de um terceiro campo, que nasce na interface comunicação-educação, que colabora com esses campos tradicionais, mas que avança. E avança na perspectiva de trabalhar a transversalidade da comunicação em todas as ações com as quais nos deparamos. A partir do ano 2000, a disseminação do conceito da educomunicação se faz, e um fato interessantíssimo aconteceu, porque os resultados da pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação, que terminou em 1999, com o apoio da FAPESP, foi divulgada numa revista chamada Contato, que era publicada a partir do Senado Federal em Brasília. No caso, a revista estava inaugurando, era uma revista sobre educação, arte, comunicação, e o fato da conclusão dessa pesquisa da USP ter sido difundida a partir de uma revista que nascia em Brasília e se difundia pelo país, fez com que houvesse muitas pessoas interessadas em discutir esse assunto. Mas esse não foi o fato central. O fato central da difusão foi que a Prefeitura de São Paulo nos chamou para ajudar a resolver um problema gravíssimo na época, que era a violência nas escolas. E nós entramos com a prática de interface, comunicação e educação, para trabalhar com 455 escolas e, ao final de 3 anos e meio, formar mais de 11 mil pessoas trabalhando nessa interface. E usamos para isso o que se denomina em pedagogia como pedagogia de projetos. E a pedagogia de projetos é a maneira de um conceito subversivo, como é o conceito da educomunicação, ingressar em espaços tradicionais. Então, nós podemos ter uma escola tradicional com algum projeto educomunicativo.
nós podemos ter um meio de comunicação tradicional com alguns projetos educomunicativos. Esses projetos é que fazem prosperar o conceito e permite avançar a discussão em torno de sua necessidade, das suas práticas, até que consigamos aliados suficientes para criarmos políticas públicas. E o interessantíssimo desse processo foi que, em 20 anos, conclusão de uma pesquisa se multiplica num número considerável de projetos país afora, se transforma em políticas públicas e passa a ser objeto de pesquisa acadêmica. A base de teses da CAPES hoje aponta a existência de mais de 375 teses sobre o tema da educomunicação, defendidas em mais de 100 centros de pós-graduação do país, das mais diversas áreas. Bom, esse resumo dessa história é para apontar para a complexidade de algo chamado gestão de projetos educomunicativos. Aqui eu estou trazendo 3 nomes importantíssimos para a sistematização da prática educomunicativa. Estamos falando de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Claro que ele falou antes da pedagogia do oprimido. Nós estamos falando aí, nesse momento, de uma pedagogia em que a criança, em que o adulto, todos os que participam de algum tipo de processo educomunicativo buscam a sua própria autonomia. A educomunicação é uma vitória da autonomia à medida em que permite que as pessoas se expressem. No caso, Juan Dias Bordenave, mas com Carvalho, Horácio Carvalho, eles desenvolvem todo um trabalho de investigação sobre o planejamento participativo da comunicação, dentro de uma mesma filosofia. Na verdade, Bordenave, Paulo Freire e Marco Kaplun, o autor do El Comunicador Popular, são os autores que, juntamente com outros numerosíssimos na América Latina, contribuíram com reflexão teórica para a consolidação do campo. E aí, nós estamos, nesse momento, trazendo aqui uma frase do Manuel Castells, que pronunciou no Rio de Janeiro, em julho do ano passado, quando ele veio convidado para discutir a questão daqui da internet, onde ele é grande especialista, o título de Movimentos Sociais para Mudar o Mundo. E o Manuel Castells vai dizer o seguinte: a autonomia dos sujeitos sociais previstas por Paulo Freire representa hoje o maior obstáculo que se possa antepor ao desenvolvimento dessa ditadura sutil que estão tentando impor ao Brasil. Naturalmente que existe uma foto aí que talvez insinue algo do que está acontecendo no país. Nós temos aqui um especialista em tecnologias, Manuel Castells, que aponta para o fato de que está existindo no mundo e no Brasil também uma tentativa de uma ditadura sutil, especialmente através da produção massiva e tecnológica de desinformação. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. E que, diante desse mundo, existe algo a ser feito. Esse algo a ser feito chama-se promover a autonomia dos sujeitos. E diz ele que somente esse capítulo é que resolverá e vai banir, vai lutar, vai destruir essa sutil ditadura que está sendo imposta na América Latina e ao mundo no presente momento. No caso, a educomunicação entra aí na luta pela autonomia dos sujeitos sociais com essa decisão dos seus promotores no sentido de reverter as situações de manipulação, as situações de opressão, que foram as situações dos anos 60, 70, 80, quando a própria educomunicação emergiu. Então, a educomunicação é subversiva a partir dessa perspectiva
E temos aí o testemunho de um pesquisador internacional que, chegando ao Brasil, aponta para essa questão. E temos aí a figura de Paulo Freire que nos orienta nesse sentido. E aí, alguém de vocês poderia perguntar, mas de que educomunicação você está falando? A pergunta, educom o quê? Né? O que é educomunicação? Faz sentido, porque o conceito hoje, de desconhecido, ele passou a ser muito utilizado, muito referendado, e as pessoas vão atribuindo a esse neologismo o sentido que querem, não é? Por ser neologismo, isto é, a agregação de 2 ou 3 palavras, né? Ação, educação, comunicação, cada um pode atribuir a esse conceito o sentido que melhor lhe aprouver. Muitos usam a educomunicação, especialmente na Europa, como sinônimo de educação midiática e informacional. Sim, ok, é possível pensar assim. No entanto, para nós, a educação, a alfabetização mediática é parte da educomunicação, não representa toda a educomunicação. No caso, o que seria educomunicação? Na perspectiva latino-americana, das pesquisas feitas na USP e das demais pesquisas feitas posteriormente, apontam para uma orientação, para o que se chama de paradigma. Isto é, uma área de reflexão que mobiliza, uma área de reflexão que articula pensamentos. Então, um paradigma na interface de comunicação e educação que mobiliza práticas comunicativas dialógicas, criando ecossistemas comunicativos abertos, ativos, democráticos nos espaços educativos. Quando, portanto, falamos de comunicação, nós podemos supor N tipo de comunicação, até mesmo a comunicação autoritária, vertical autoritária. Quando falamos de educomunicação, não existe essa hipótese. A educomunicação, por natureza, é dialógica, por natureza, trabalha com a abertura, com o diálogo, com a democracia, e está preocupada não exatamente com a atuação individual de uma pessoa ou de outra, mas está preocupada com os ecossistemas. Trabalhar com os ecossistemas e transformar os ecossistemas em espaços de abertura, em espaços de atividade, em espaços de democracia. E, no caso, entra essa perspectiva mobilizadora, entra nos processos também de aprendizagem. E, nesse sentido, ela busca garantir processos de aprendizagem sobre como exercer o direito humano fundamental à expressão. Nós podemos usar a educomunicação para trabalhar diferentes práticas pedagógicas. Um professor que queira usar a educomunicação pode fazê-lo em diferentes maneiras. E essas maneiras estão aqui representadas por aquilo que chamamos de áreas, as áreas do campo. O que significa isso? Significa dizer que alguém que trabalha com educação midiática, alfabetização midiática, está trabalhando uma área da comunicação que é aquela que vai explicitar o conceito, é aquela que vai formar pessoas para conhecer como é que os meios de comunicação funcionam e, especialmente, para que oriente as suas produções no sentido participativo, dialógico. Então, a educação mediática é o primeiro grande capítulo da própria ação educomunicativa. Existe uma outra prática, que ela chamou de mediação tecnológica nos espaços educativos, e, nesse momento, o grande desafio para o educomunicador é trabalhar a mediação tecnológica, como é o desafio para todos. E nós vamos ver e observar que muitas coisas interessantes acontecem com a mediação tecnológica. Eu vou rapidinho dizer para vocês o seguinte: durante essa pandemia, houve muitas pesquisas a respeito de como os professores estavam lidando com tecnologia. Uma das pesquisas apontou para o comportamento das professoras brancas e para o comportamento das professoras negras. Algo que ninguém estava até hoje preocupado com isso. E o que se notou foi o seguinte: as professoras brancas, geralmente de escolas privadas, estavam muito preocupados na época da pandemia, e estamos nela ainda, em colaborar com seus alunos para que eles conhecessem em profundidade as metodologias de trabalho com as tecnologias e focando disciplinas bem específicas. Enquanto que as professoras negras, desconsiderando a complexidade da mediação tecnológica, trabalhando com WhatsApp, trabalhando com recursos muito mais populares, estavam muito mais preocupadas com o que circulava nesses meios. As professoras negras estavam buscando uma conversa de transversalidade sobre o que estava rolando nas mídias sociais.
Então, o tema das fake news, por exemplo, foi muito mais tratado pelas professoras negras do que pelas professoras brancas. Não quero continuar me detendo nessa pesquisa, mas ela foi excepcional por mostrar que a discussão sobre mediação tecnológica pode ter mil capítulos. Um capítulo é: vamos ampliar o uso das tecnologias. O outro capítulo é: o que a mediação tecnológica está fazendo com a nossa consciência? E as professoras negras apontavam para isso. Muito bem. Existe um outro capítulo chamado área de intervenção, que é a expressão comunicativa através da arte. Eu imagino, por exemplo, que essa área de intervenção da prática educomunicativa, ela deve ser rainha no Nordeste, que é o espaço, reconhecidamente, de grandes práticas no âmbito da expressão artística. Isso porque é pela arte, pelo canto, pela dança, pela movimentação, pela pintura, que as pessoas se expressam. Um indivíduo pode ser analfabeto em termos de escritura, mas ser altamente consciente e comunicador através de sua arte. E a comunicação vai reconhecer isso na linha das chamadas múltiplas inteligências. A quarta área nós chamamos de gestão da comunicação nos espaços educativos. Na verdade, a área da gestão é aquela que possibilita as demais áreas. Ela, no início do processo de discussão sobre a educomunicação, ela apareceu como a quarta área. E isso porque, na pesquisa que fizemos em 97 e 99, junto a especialistas na interface comunicação e educação em toda a América Latina, em 12 países, a ordem de práticas foi essa que está aí. As pessoas, primeiramente, estavam preocupadas com a educação para a mídia, segundo, com a mediação tecnológica, terceiro, com a expressão artística, em quarto lugar, com a gestão da comunicação. No entanto, nós percebemos que a área da gestão é aquela que garante até a existência das demais áreas, né? É aquela que garante condições. Então, quem está no colégio dirigindo uma escola, um centro de cultura, né, é a partir da gestão, do planejamento, da avaliação, da implementação, que ele favorecerá que as demais áreas possam ser cumpridas. A pedagogia da comunicação é uma das áreas. É quando a educomunicação ingressa nos espaços de educação formal ou não formal e empresta suas metodologias ativas, participativas, para a melhoria do ensino. A produção midiática para a educação é aquela exercida pelas editoras, pelas emissoras de televisão, pelos meios de comunicação em geral. Isso por quê? Porque a educomunicação, como paradigma, está a serviço da educação, está a serviço da comunicação. E hoje nós temos muitos meios de comunicação que já trabalham a partir da educomunicação. E, finalmente, a própria reflexão epistemológica sobre as relações entre teoria e prática constitui um campo de ação do educomunicador. Então, vocês estão vendo aí que a gestão da comunicação nos espaços educativos faz parte desse contexto amplo das chamadas áreas de intervenção da comunicação. O importante é que cada uma dessas áreas obedece os mesmos ditames, né? Há uma coerência epistemológica. Então, nós temos áreas diferentes de um mesmo campo. Na sequência, vamos encontrar uma pesquisa que foi feita simultaneamente à pesquisa realizada na ECA USP. Essa pesquisa, intitulada 3 décadas de educomunicação na América Latina, foi feita por esse cidadão que está do lado, que é um cubano, Pablo Ramos, mas a serviço das organizações católicas de comunicação com sede em Quito. E o Pablo Ramos, então, ele faz uma pesquisa de como é que a educação para a mídia estava sendo desenvolvida nos anos 70 ao ano 2000. E quando ele estava concluindo a pesquisa dele, nós trocamos as nossas informações, e ele resolveu, então, dar para a pesquisa dele esse título: 3 décadas, não de educação para os meios da América Latina, 3 décadas de educomunicação na América Latina. É um trabalho fundamental. Quem puder ter acesso, de fácil acesso, valerá a pena. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere, for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Decisions. Wait a minute. Are you still looking for cars on Carvana? Yeah, decisions. When I used Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot. Electric or full diesel? Decisions. Come on, you've been at it for weeks. Just buy it already. You're right. Crossover it is. Decisions decided. Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana. E ele aponta aí, caminhos desde o Plan DENE. O Plan DENE foi o primeiro grande projeto educomunicativo, nasce no Equador, chega ao Uruguai, entra no Brasil, vai para a República Dominicana, depois se espalha por todo o continente. E algo interessantíssimo, o Plan DENE, de 1960, 70, é aquele que está na raiz das políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro, quando faz educação para os meios. No Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, né, que trabalha mais com rádio, com internet, no Rio de Janeiro eles trabalham com audiovisual. Toda escola tem cineclube, toda escola tem promoção de produção de audiovisual. Tudo isso nasceu da assessoria que o Cineduc, que foi uma organização que aplicou o Plan DENE no Rio de Janeiro, no Brasil, e que deixou essa herança cultural para a cidade do Rio de Janeiro. Então, existe uma raiz no Rio de Janeiro ligada a esse primeiro projeto educomunicativo latino-americano. E, a partir da sistematização de 1999, vários projetos aparecem. O que é esse Educom.rádio? Foi o grande projeto ao qual fiz referência na cidade de São Paulo, e o atendimento a 455 escolas. Contar a história do Educom Rádio, fazer algo primoroso, algo excepcional, porque eu iniciei esse projeto com 5 orientandos, e na metade do processo eu estava com 500 pessoas trabalhando. Ao todo, quando chegamos ao final do processo, 750 pessoas tinham passado como mediadores desse processo. Quem era esse povo todo? Eram estudantes universitários da cidade de São Paulo, juntamente com os estudantes da ECA, que vinham, se preparavam para dar assessoria às escolas, e o atendimento que fazíamos todos os sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde, a grupos de 25 professores, alunos, membros da comunidade, reunidos em polos. Foi uma mobilização enorme. E de manhã, aos sábados, saía da ECA as vans, carregando 10, 12, 15 pessoas para cada polo no interior, parado pelo norte, sul, leste, oeste da cidade de São Paulo. Esse projeto conseguiu enraizar-se de tal forma que já passamos por 7 prefeitos, já passamos por 25 secretários de educação, e o Educom está plenamente ativo na cidade de São Paulo. Existe uma lei, a Lei Educom, de 2004, que mantém esse processo. E nenhum prefeito, nenhum secretário de educação tentou destruí-lo. Ao contrário, estão sempre implementando e dando novos apoios. A partir de 2008, 2010, por exemplo, a própria prefeitura levou o Educom para o ensino infantil. Nós não tínhamos chegado lá. Muito bem. Na sequência, fomos convidados aí no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, pelo MEC. O MEC tinha uma pequena verba e quis que nós fôssemos trabalhar com o rádio educativo nessa região. E nós teremos agora, dia 19, lá no Mato Grosso, a inauguração do 3º seminário mato-grossense de educomunicação. A educomunicação está firmíssima no Mato Grosso do Sul, em Goiás, desde esse momento da implantação do Educom Rádio no Centro-Oeste. E fiz referência também ao meio ambiente e educomunicação socioambiental, em que o Ministério previa a formação de agentes e educomunicadores nas regiões de preservação ambiental, nas regiões de reserva, nas 370 reservas. E isso fez com que houvesse muitos debates, muitas oficinas e muita formação. Isso foi interrompido pelo atual Ministério do Meio Ambiente, como vocês sabem muito bem, porém, a raiz da educomunicação socioambiental está muito bem consolidada no Brasil. Um projeto chamado Mídia na Educação nos lembrou, estou mandando um aviso aqui, Adilson Citelli, Carlos Mar, lembrar que o Educom Rádio fizeram parte, com relevante colaboração, muitos professores da ECA. Professor Adilson, o senhor está absolutamente certo. E se alguém foi ao interior da cidade de São Paulo, à periferia da cidade, não foi exatamente eu.
nos professores da ECA. Então, eu vou retomar essa conversa que o professor Adilson apontou aqui para dizer o seguinte: o desenvolvimento do Educom Rádio só foi possível porque um grupo de professores da Escola de Comunicações e Artes decidiu ir para a periferia, levando seus orientandos. E cada um ia com a sua especificidade. Então, os professores da área de linguagem, os professores da área de política, os professores da área das mediações culturais, algumas organizações externas à ECA também, na área do meio ambiente, por exemplo, e foi graças à mobilização de professores, de orientandos da própria ECA, que se multiplicaram as ações na Prefeitura de São Paulo, possibilitando esse atendimento ao longo de 3 anos e meio, firmando, portanto, uma política. O mais importante de tudo isso foi que esses mesmos professores, ao longo da primeira década do século XXI, concluíram que havia chegado o momento da universidade começar a formar um profissional para a área, e nasce, então, a licenciatura em Educomunicação. E não só nasce na ECA, mas também nasce por outras vias, e nós temos aí uma graduação em cada região do Brasil. Obrigado, professor Adilson, por haver lembrado essa participação dos professores e dos próprios alunos da ECA. O MIDES na Educação foi um grande projeto em todo o território nacional, com a colaboração da ECA também, em que pudemos, além de produzir materiais sobre a mídia rádio, também formar professores no estado de São Paulo. Formamos 16 mil professores no estado de São Paulo e finalmente chegamos à graduação na USP e a graduação na Universidade Federal de Campina Grande. Em Juazeiro, nós temos um grupo de especialistas que acabaram o doutorado, e muitos deles na perspectiva da educomunicação, e que hoje estão comandando essa live, por exemplo, e em Campina Grande é que surge a graduação em educomunicação. E hoje estamos em toda a América Latina. Hoje estamos, significa, os educomunicadores, estamos em toda a América Latina. E aí nós vamos observar que, para a gestão da comunicação, nós precisamos ter sonhos e utopias. Na verdade, nós estamos projetando perspectiva de superação da ordem estabelecida, e aí entra a questão da vontade de fazer mudanças e da busca de algo novo. Quando nós falamos de utopia, nós estamos falando de algo que nós desejamos muito, queremos muito, lutaremos por isso. Esses sonhos, essas utopias, quando nós as olhamos a partir de raízes do passado, permitem que nós já vislumbremos caminhos a serem seguidos. Hoje é muito mais fácil implementar um programa de educomunicação que no passado, porque temos muitos exemplos que nos permitem. Então, as análises de contextos em cada região vão permitir saber que modelagem de prática educomunicativa é mais adequada para uma região ou para outra região. E, no caso, quando se pensa no projeto, já estamos entrando aqui na gestão de processos, nós vamos buscar metas a longo prazo, o que queremos a médio prazo, a curto prazo. É um projeto na fronteira entre Venezuela e Colômbia. Famílias venezuelanas ingressando na Colômbia, na região de Cauca. E o que existe nessa região? Muito petróleo, muita riqueza, muita guerrilha. É uma região de guerra. E essas guerras estavam roubando as crianças de suas famílias. As crianças deixavam de ir para a escola para servir aquilo que lhe dava algum sustento, e a mobilização no espaço da guerra e da luta e da violência fazia parte disso. Foi quando um grupo de educomunicadores, a partir de uma organização chamada Comunicarte, de Bogotá, se aproximou da região, se associou às rádios comunitárias e envolveu a juventude. No caso, a meta dos colegas Comunicarte e das rádios comunitárias da região era reduzir a violência, e tirar os jovens da guerrilha para trazê-los à escola e, a partir da escola, empregabilidade. No caso, existe uma meta a longo prazo, que é a paz na região. Mas a médio prazo, o que vamos fazer para conseguir isso? E a curtíssimo prazo, o que faremos? E aí o planejamento vai buscar estratégias. As estratégias, cada problema terá a sua própria estratégia. Existe uma estratégia fundamental, que é trabalhar por projetos. Isto é, claro que nós gostaríamos que o pensamento educomunicativo fosse hegemônico, que todos pensassem dessa forma. Mas sabemos que isso não acontece. Nós somos ainda um pensamento alternativo, ainda estamos iniciando uma revolução. É uma revolução que já tem 60 anos.
Porém, em termos culturais, em termos históricos, ela ainda é uma criança. E, no caso, são os pequenos projetos que permitem que avancemos. Portanto, pequeno projeto muito bem articulado representa uma grande fortuna. Se alguém tem esse projeto, ele está dando uma grande colaboração, porque foi justamente a multiplicação de pequenos projetos pela América Latina toda, identificados pela pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação em 1999, que apontou que já existia na América Latina um pensamento, claro, baseado em grandes autores, como nós já apontamos, e vocês conhecem outros aí pela história do pensamento latino-americano e mundial, mas foi justamente pelo reconhecimento de que havia um pensamento disseminado, ainda que as pessoas não se conhecessem, os grupos não se conhecessem, pensavam de uma forma semelhante. O conceito da comunicação trouxe um grande guarda-chuva para todos. Então, o pequeno projeto é essencial justamente para consolidar essas práticas. Porém, a meta de médio prazo e de largo prazo é chegar às políticas públicas. O que nós admiramos é o fato de termos alcançado imediatamente a política pública. Quer dizer, quando a Prefeitura de São Paulo cria a Lei EDUCOM, estabelecendo que a prática comunicativa devia ser estabelecida e dar condições para isso. Hoje existe um núcleo de educomunicação na Secretaria de Educação, existe uma equipe de formadores, são 25 formadores que continuam dando formação aos professores, por exemplo. São 4.000 professores que se formam todos os anos pela própria prefeitura. Nós temos uma política pública, como temos em vários lugares do Brasil, em vários municípios brasileiros, tem a Lei EDUCOM também. Essa política pública chegou rápido, mas chegou rápido porque a semeadura foi feita em terras boas, em terras que conseguiram multiplicar e novos frutos vieram. E a meta é manter essa política do pequeno projeto para a política pública e cuidar, através da reflexão epistemológica, para a coerência das políticas públicas. Isto é, nós, educomunicadores... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit 1 million orders stage. Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. Tememos, por exemplo, que o mercado comece a multiplicar cursos de educomunicação por aí. Porque não temos certeza se esses projetos de multiplicação de cursos vai seguir a tradição latino-americana que está por trás do conceito de educomunicação. Então, nós precisamos solidificar o conceito, manter coerência epistemológica e criar políticas públicas coerentes justamente para combater o uso indevido desse conceito. Os projetos e a política pública têm como grande meta os tais dos ecossistemas dialógicos. Queremos dialogia nos espaços. Não é? Precisamos arregimentar força. Aqui entra algo importantíssimo, que são os aliados dos processos. Esses aliados, alguns estão muito mais próximos do conceito, outros um pouco mais afastados, porém nós necessitamos contar com apoios e encontrar pessoas das diferentes áreas profissionais. Nesse momento, por exemplo, estamos trabalhando em São Paulo, no estado de São Paulo, com a área da saúde, encontrando aliados no espaço da saúde para implementar a educomunicação. O planejamento tem que ser sempre colaborativo. Não existe um líder isolado que planeje sozinho. Os planejamentos educomunicativos são planejamentos colaborativos, como é também a questão da avaliação, que é uma avaliação processual.
Trabalhamos com a educação midiática em sintonia com a área de mídia educação. Aqui precisaria uma pequena explicação. Existia no passado recente, não agora, muitos educadores que não gostavam muito, não apreciavam muito a palavra educomunicação, achavam que era uma palavra estranha, e preferiam a tradução, pura e simples, da expressão inglesa chamada Media Education, uma expressão que vai ser consolidada no ano de 1980 pela Unesco. Lembre-se que a educomunicação estava vigente já a sua prática na América Latina desde os anos 60 e 70. A Unesco, em 80, a partir, claro, de experiências do mundo inteiro, que já vinham décadas passadas, ela sistematiza através de um encontro que houve na Alemanha. E o conceito de Media Education é traduzido nos Estados Unidos por Media Literacy, né? A literacia sobre a mídia. É um conceito a partir do qual educadores olham para a mídia, olham para o sistema midiático e colaboram com os seus estudantes para que eles compreendam o mundo da indústria, eles analisem o mundo da comunicação, se apoderem desse mundo e observe esses elementos todos a partir de uma perspectiva cidadã. Isso tudo para nós é essencial. E nós chamamos isso tudo, na educomunicação, de educação para a comunicação. A Unesco já confirmou esse conceito e hoje a atual equipe de coordenação da Unesco em Paris é composta por pessoas que vêm do Caribe, nesse momento, o Alton Grizzly, por exemplo, né, da Jamaica. Houve uma associação entre a Media Literacy americana e a Media Education europeia, e hoje eles falam de Media and Information Literacy. Media and Information Literacy. A própria Unesco já não trabalha mais com Media Education, Media and Information Literacy. Nós, educomunicadores, apreciamos muito esse trabalho e dialogamos muito com os grupos que estão trabalhando. E nós percebemos também que, nesse momento, os educadores que trabalhavam com a Media Education, educação midiática ou Media Educação, já perceberam que o que temos que fazer é unir-nos nesse tópico específico da educação. Claro que a educomunicação vai continuar batalhando em suas 7 áreas de intervenção. Aqui é um espaço em que educadores e comunicadores e educomunicadores podem estar juntos. E aqui o grande manual da Unesco, Alfabetização Midiática e Informacional, acessível na internet e que hoje está passando por uma revisão, inclusive levando algumas experiências educomunicativas para dentro desse processo, para que vocês conheçam e apreciem também. Quando, em 2012, analisou aquele projeto ao qual me referi, de mídias na educação. Esse projeto ele contou e conta ainda com um guia. Esse guia foi produzido por educomunicadores. E uma das metas do projeto Mídias na Educação era levar às escolas brasileiras, no contraturno, o debate sobre o mundo da mídia. Então, existia uma área de trabalho chamada Comunicação e Uso de Mídias. No ano 2008, eram 522 escolas que trabalhavam. No ano 2012, 6.527 escolas. E aí nós vamos ter, nesse período, 1.500.000 estudantes que tiveram algum contato com essa área e professores que tiveram algum contato com o manual criado pelo MEC, que dava sustentação a essa área de comunicação e uso da mídia a partir da educomunicação. Foi uma política pública que favoreceu muito. Quando eu apresentei um encontro em Brasília, alguns anos atrás, a responsável pelo MEC me dizia, não foram 1.500.000 estudantes. Até o ano 2016, foram 4 milhões de estudantes brasileiros que tiveram acesso a alguma prática de uso de mídia nas escolas, patrocinado a partir da perspectiva da educomunicação. É um fato importantíssimo, porque permitiu, então, que a educomunicação ingressasse nessa política pública. Claro que esse projeto já não existe mais com essa filosofia, esse trabalho, porém, as lembranças estão aí, as pessoas afetadas por isso, certamente, hoje estão colaborando em outras áreas sob a inspiração desse projeto. Vocês aí do Sul, quando olham para a Bahia, falam da cultura baiana, né? E logo vocês falam do Pelourinho, logo vocês falam de Salvador. E nós, baianos, achamos que nós temos muito mais culturas
E eles falam em 27 territórios culturais, com especificidades. Para preservar esse território, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Bahia criou um projeto de educomunicação para formar 100 educomunicadores em cada um dos territórios. O processo está em andamento. Aqui é uma das oficinas, o pessoal reunido e planejando num desses territórios. Vocês imaginaram que maravilha é esse projeto? Como seria importante se nós pudéssemos ter contato com esse pessoal e ver como é que estão se desenvolvendo? E olhando a literatura que eles têm produzido, nós observamos que estão trabalhando com muita coerência epistemológica. Isso está apontando para o fato de que aquilo que nós vimos como alfabetização mediática, informacional, voltada para a escola, se aplica a outros âmbitos. Aqui se aplica ao âmbito da sustentabilidade e da igualdade racial, se aplica à diversidade cultural, em que se toma a educomunicação como um espaço de mobilização em que as pessoas possam se articular. A Bahia, no caso, muito pertinho aí dos organizadores da nossa live, né, de Juazeiro, poderia estar entrando em contato com essa experiência para nos contar por onde caminha nesse momento. Vocês estão vendo uma das fotos embaixo, um grupo de crianças e, no fundo, uma torre. Aquela torre é uma torre de captação dos sinais de internet. Esse grupo de moradores do Rio Tapajós, à beira do rio, e aí eles teriam centenas de comunidades como esta, estavam desenvolvendo práticas educomunicativas e publicando na internet tudo que tinha que dizer a respeito à preservação daquele território, ao cultivo do meio ambiente daquela região, todos comandados por uma ONG chamada Saúde e Alegria, na cidade de Santarém. Uma experiência espetacular, em que nós percebemos que essa prática da comunicação ela perpassa territórios. Se hoje ela está na Bahia, nos territórios, né, de identidade cultural, ela está na Amazônia. Grupos indígenas já se apropriaram da educomunicação, com suas câmeras na mão, né, defendendo o território. E muitas escolas, como vimos, tiveram passagens pela educomunicação. E aí nós vamos percebendo que o conceito vive, a gestão desse conceito, ela permeia a sociedade, ela não está restrito à sala de aula. A educomunicação chegou, veja onde chegou. Nós temos aqui uma organização chamada AVAAS, que trabalha com mobilização. Eles certamente nem sabem da existência do conceito da educomunicação, mas eles praticam esse conceito, eles mobilizam a sociedade em torno de grandes questões. Aqui, nesse caso, em 2017, enquanto o presidente da República estava no prédio das Nações Unidas, fizeram uma grande manifestação ao redor do prédio das Nações Unidas, na defesa da Amazônia. Naquele momento, estava para ser privatizada uma grande área que corresponderia quase a um dos estados do Nordeste, ali, de Sergipe e Alagoas, e eles conseguiram a mobilização e fizeram com que o presidente da República desistisse da privatização daquela área. Todos pela Amazônia. Né? Na verdade, essa mobilização significa que, a partir da internet, a partir dos meios digitais, é possível que nós nos unamos na defesa de interesses comuns, articulando ensino público e ensino privado. É uma experiência também de gestão da comunicação, quando nos aproximamos de uma escola privada, Dante Alighieri, e de uma escola pública, MEF Casablanca, com uma proposta. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Now you can get Cox Internet and One Unlimited mobile line for $80 a month. All with Wi-Fi equipment included and no annual contract. If only getting it all was always that easy. Like having a night out. And getting a good night's sleep.
Get it all with Cox. Get Cox Internet and one unlimited mobile line for $80 a month. Visit cox.com/value. Limited time offer for new customers only. No annual contract means no minimum term agreement and no early termination fees. Additional restrictions apply. É possível colocar juntos alunos do ensino particular, alunos do ensino público. E para quê? Para que juntos pudessem identificar o conceito de videocomunicação e implementá-los. E por que colocar esses grupos? Para que a escola particular ensinasse a escola pública? Não exatamente, porque a escola pública vinha da imprensa jovem, vinha do Educom, eles tinham que ensinar. E o Dante Alighieri trabalhava muito com as pedagogias ativas, eles tinham que ensinar. E os dois sistemas aceitaram, e durante 3 anos desenvolveu-se uma prática de gestão colaborativa, discutindo os projetos comumente entre os adolescentes, entre os professores, com a assessoria da BP Educom e do UNCE. E esse trabalho ele produziu muitos resultados. Das ações em que as crianças públicas, escolas públicas e privadas, foi participar de um movimento em torno da criação do Plano de Educação em Direitos Humanos no Estado de São Paulo. Em 2010, o Brasil criou um Plano Nacional de Formação em Direitos Humanos. Caberia aos estados criar seus planos estaduais. Na verdade, ainda não aconteceu isso. São Paulo decidiu, em 2017, implementar. E aqui estava a Secretaria da Justiça, estava todas as secretarias de Segurança Pública, estava a Comissão de Educação e Direitos Humanos, do qual eu e o professor Claudemir fazemos parte. Muito bem. As discussões avançavam, tomávamos o texto nacional para aplicar na realidade de São Paulo. E houve um momento em que eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta. Isto é, nós estamos querendo aqui fazer um plano de educação em direitos humanos, estamos falando até de redes públicas de ensino, o plano é para o espaço público. Não haveria espaço para que as crianças pudessem dizer algo? O argumento foi aceito e essas crianças assumiram. Eles examinaram os documentos, eles discutiram o que iam propor, elaboraram 5 propostas. As propostas foram levadas e foram incluídas no Plano de Educação e Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Foi uma ação que levou um ano inteiro. Eles tiveram que discutir o que era direitos humanos, eles tiveram que identificar o que significava isso na prática deles, inclusive de crianças pobres e de crianças ricas, em contextos diferentes, e o que significaria ser alguém que tivesse uma educação, fosse educado em direitos humanos. E isso foi levado para o texto do plano que o Estado de São Paulo hoje tem e tenta implementar, que é a união do grupo. Vocês estão vendo uma foto que tem um cidadão de cócoras ali, né, o Aldo Grisley, é o moço mais alto que aparece na foto de baixo. Ele é o representante da Unesco para a área de alfabetização mediática e informacional. Nesse momento, que era o final de 2016, ele estava na ECA, era um grande encontro da Unesco sobre educação mediática, em que as crianças participaram. No final desse encontro, uma semana depois, eu, como membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, eu promovi um seminário em Brasília, no espaço do Senado Federal. E aí está, né, o grupo de pessoas que participou, 2 meninas entre os expositores, e as meninas expositores, a de cor laranja da escola pública e a cor branca ali de camiseta da escola particular, as 2 meninas com 13 anos, apresentando a educomunicação no espaço do Senado, com a presença do Ministério da Educação, que estava representado aqui nos debates, e nós tivemos a aventura de ver que, a partir do debate, ninguém fez nenhuma pergunta para a Unesco, ninguém fez nenhuma pergunta para os especialistas do MEC que estavam ali. Todas as perguntas foram para as 2 meninas, e elas responderam com maior segurança, porque elas dominavam o assunto. E o Alton Grisley da Unesco percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo no hemisfério sul, em torno do conceito da educomunicação. Em termos do MEC, nós temos aí a existência da Base Nacional Comum Curricular, que em 4 de suas metas
abre as portas para a educomunicação. Quando diz que temos que estimular a aplicação do projeto pedagógico à vida real, a educomunicação parte desse conceito, valorizar o contexto para dar sentido ao que se aprende, favorecer o protagonismo do estudante e ampliar a capacidade de expressão dos alunos. Isso tudo é exigido do BNCC. Então, hoje nós temos um diálogo com o MEC, quando isso é possível, né? Nesse momento isso não tem sido possível, mas a conversa com os estados e com municípios tem sido mais fácil, para dizer o seguinte: sem educomunicação é impossível aplicar a BNCC. Porque o que está pedido aqui quebra muitas partes fechadas do processo de ensino-aprendizado. Acaba, por exemplo, com o autoritarismo do ensino. Aqui estamos falando de protagonismo, aqui estamos falando de expressão, aqui estamos falando de contexto, estamos falando de vida real. E a educomunicação, ingressando no ensino público e privado, poderá dar vida à BNCC. E tem mais um quadrinho sobre a BNCC, que é o seguinte: das 10 competências gerais exigidas pela BNCC, 3 se voltam para a mediação educomunicativa no cotidiano. Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, compreender, utilizar e criar tecnologias de informação e comunicação, exercitar a empatia, o diálogo para a resolução de conflitos e cooperação. Vocês estão percebendo que esses tópicos apontam para uma questão de gestão. Como desenvolver um currículo para que isso aconteça? Fazer a gestão do currículo e para contemplar esses elementos exige um grande conhecimento por parte de quem esteja desenvolvendo essa prática. E o educomunicador é esse especialista que poderia estar dando essa expertise para os processos de reforma da educação no país. A educomunicação na mídia e a educação pela mídia. Pessoal, eu tenho muita saudade dessas fotos, porque isso aconteceu em 2005, 2006, logo depois do Educonrádio, quando o Jornal da Tarde, falecido já, né, do grupo do Estadão, ele ofereceu uma página para nós. Essa página vinha sem publicidade. E essa página era a antiga página chamada Pais e Mestres. E nos ofereceram. O que vocês propõem para isso? E havia uma jornalista lá dentro, chamada Maria Heder, que hoje é vice-presidente da BP.com, que tinha participado do Educonrádio e que conhecia a comunicação, e ela nos procurou para dizer: professor, você não aceita assumir essa página? E juntamente com um grupo de 5 educomunicadores, nós começamos a trabalhar. Toda semana, aos domingos, saía uma página. Produzimos 80 dessas páginas. E a produção dessas páginas permitia que nós levássemos mensagens, discutíssemos mensagens de uma forma educomunicativa. Existia um primeiro capítulo aí, que era uma reportagem sobre um assunto. Depois havia um texto, esse texto apontava para como trabalhar aquele mesmo conteúdo de forma educomunicativa, e embaixo o que estava acontecendo naquele momento na cidade relacionado a esse assunto. Na mídia e pela mídia. Nesse momento nós temos um grande fato. Os meios de comunicação estão apavorados com a disseminação da fake news. E eles criam uma situação chamada Palavra Aberta. A NJ, a ABERT, a ANER, né, associações todas voltadas para os grandes grupos de mídia, Palavra Aberta, para promover a educação midiática. A Palavra Aberta convoca especialistas e, a partir dessa convocação, hoje ele está participando desse processo de discussão midiática sobre o combate às fake news e sobre a questão da ética da comunicação. Muito obrigada, uma brilhante colocação, professor Ismar. Nós ficaríamos aqui ouvindo horas e horas, porque o assunto é
é intenso neste mídias e tecnologias na interface comunicação e educação. Professor Ismar, nós temos algumas questões. A Viviane Fraga pergunta para o professor Ismar: onde buscar exemplos de projetos educomunicativos e como implementar um projeto educomunicativo nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio? Bom, o primeiro capítulo, exemplos, eu sou suspeito para dizer o seguinte: existe um site, abpeducom.org.br, que é o site da Associação dos Educomunicadores, que publica 8 notícias por mês a respeito do tema da educomunicação. Aí mostra exemplos, mostra lives que estão acontecendo, e então é um capítulo, né? É uma possibilidade de encontrar exemplos de práticas educomunicativas. Quem está próximo a alguma universidade, se for em Juazeiro, por exemplo, ou se for em Campina Grande, nós temos universidades que estão próximas. Nós temos nas capitais do Brasil grupos de educomunicadores. Eu acho que o assunto é buscar isso através da internet mesmo. Muitas pessoas estão produzindo, livros estão sendo publicados, né? As Paulinas, a Helena já mostrou, tem uma coleção. Em geral, quem escreve sobre educomunicação escreve a partir de histórias, a partir de fatos. Exemplos existem, e não é tão difícil assim encontrá-los, né? Com relação à prática de como fazer, a pergunta é muito ampla e precisaria de outra live, né? Porque está falando do final do ensino fundamental, início do ensino médio. O livro que a Helena apontou, ele foi escrito em função justamente do ensino médio, né? No caso aqui, juntamente com um grupo de doutorandos, mestrando doutorandos, foi produzido esse livro no momento em que o MEC discutia a reforma do ensino médio. Então, aí há algumas informações sobre isso. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Now you can get Cox Internet and One Unlimited mobile line for $80 a month. All with Wi-Fi equipment included and no annual contract. If only getting it all was always that easy. Like having a night out and getting a good night's sleep. Get it all with Cox. Get Cox Internet and One Unlimited mobile line for $80 a month. Visit cox.com/value. Limited time offer for new customers only. No annual contract means no minimum term agreement and no early termination fees. Additional restrictions apply. Agora, existe uma preocupação muito específica, séries fundamentais, né? Desde o ensino infantil até o ensino fundamental, né? Das Paulinas, que depois vocês poderão ter contato com os grupos de pesquisa que estão dirigindo essa própria live aqui. Com a BPEducom, a gente poderá dar orientações mais específicas. Temos mais uma pergunta, então, isso estendido, de fato, tem muita experiência aí sendo publicada. A próxima pergunta do Michel Carvalho, do grupo da MECOM. O senhor considera importante a aprovação das leis municipais sobre a adoção da educomunicação nas redes de ensino? Ou o mais importante é o desenvolvimento dos projetos em si, independente do rótulo? O mais importante é o desenvolvimento dos projetos em si, independente do rótulo. É isso mesmo, né? Quando nós falamos de política pública, de leis municipais, nós estamos falando do resultado desse trabalho, né? Não adianta nada um município criar uma lei estabelecida de cima para baixo. O que sim é importante é que tenhamos muitos projetos, mas que garantamos a permanência dos projetos. Então, a lei chega, a colaboração do poder público chega justamente para dar continuidade às boas ações já iniciadas, né? Então, muito mais importante, porque os poderes, os poderosos vão embora, mudam. O importante é criar cultura, né? Quando a cultura está sedimentada, o poder público tem dificuldade de destruí-la. Em São Paulo, por exemplo, nenhum prefeito conseguiu destruir, né, o que os anteriores fizeram, ainda que cada um fosse de partidos opostos. E ainda que a boa política é destruir o que outros fez antes. Isso porque havia solidez. Mas o essencial aqui é a multiplicação de projetos e a coerência entre eles. E a assistência a eles
de pessoas que estão articuladas. Então, por exemplo, o Nordeste hoje tem uma rede de educomunicadores, né, vinculada à ABPEDUCOM. Então, essa rede tem pessoas em diferentes estados que articulam, que poderão dar assessoria aos próprios. E o professor Citelli está lembrando aqui na bibliografia que na coleção da Educomunicação, essa que eu mostrei, nós temos vários volumes, inclusive organizados pelo professor Adilson, temos da equipe, alguns conceituais aqui, depois temos também na Editos, né, muitos artigos publicados sobre essa prática de educomunicação, além dos sites e muitas pessoas que a gente encontra, né, professor Ismar, me lembro de um colóquio que nós tivemos no Congresso da Intercom em Recife, em que fomos falando, né, um colóquio que foi justamente junto com a Intercom, numa universidade de Recife, e uma pessoa dizia assim, nossa, eu sou educomunicadora e não sabia, né? Eu acho que muitas pessoas, de fato, têm essa prática, né? Sim. Muito obrigada, professor Citelli, pela sua lembrança. De fato, há muitos artigos, também e-books, né, que estão sendo publicados, um pela ABPEDUCOM também. O Wellington Nardes, então, pergunta quais foram os caminhos em termos práticos para a implementação da lei de EDUCOM em São Paulo? Que tipo de articulação foi realizada entre universidade, pesquisadores profissionais e classe política, se é que isso aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, o EDUCOM, quando ele é desenvolvido durante 7 semestres, de uma forma muito transparente, muito forte, nós tivemos um processo de gestão, né, e tivemos alguns gestores, entre os quais a Patrícia Horta, que hoje reside no Nordeste, porque ela veio do Nordeste nos visitar na USP, ficou um tempo lá e retornou, mas nós tivemos um processo de gestão que envolveu, de uma forma muito profunda, professores, alunos e membros da comunidade. Então, a educomunicação ela passou a ser vida nos ecossistemas. Isso foi notório. Então, aconteceu que um dos vereadores tomou a iniciativa, na época, de propor uma lei aos seus colegas. Essa lei foi aprovada em dezembro de 2004, e a lei estabelecia, então, a permanência do projeto. A lei tinha que ser regulamentada. Ela foi aprovada no finalzinho de 2004, portanto, terminava um mandato, Marta Suplicy, e começava o mandato do José Serra. O prefeito Serra não era simpático às ideias da Marta, e durante 2 anos ele não deu muita atenção à EDUCOM. No entanto, os alunos e professores estavam exigindo continuidade. E ele não teve outra solução, porque, na verdade, caiu na mão dele a regulamentação da lei EDUCOM. Então, ele, Serra, que não era a favor de uma política anterior, ele tinha que regulamentar uma lei que já tinha sido aprovada na Câmara. Ele colocou, então, pessoas do seu staff, essas pessoas não sabiam do que se tratava, nos chamaram, da USP, para ajudar a regulamentar a lei. Isso tudo permitiu que a conversa continuasse. E aí ele, ao perceber o clamor das escolas, nomeou um professor chamado Carlos Lima, em 2006, que está lá até hoje. Carlos Lima é famoso no Brasil, acaba de ganhar um prêmio internacional. E, no caso, nós, USP, terminado esse processo, nos retiramos. Os nossos alunos começaram a ser chamados para compor a equipe dos assessores que ajudaram a formar outros profissionais. Paranaguá, por exemplo, acaba de aprovar uma lei EDUCOM. No Paraná, outros municípios também. Depende muito de lideranças locais que conseguem mobilizar pessoas e políticos para que isso aconteça. Mas eu voltaria ao tema de que a lei é algo que excepcionalmente ocorrerá. Não é que uma prática comunicativa vai gerar uma lei. Porém, ela faz parte de um processo, daquele processo de médio e curto, médio e longo prazo. E especialmente se nós conseguirmos, nessa mobilização, trazer as autoridades para assistirem. Em São Paulo, por exemplo, houve um processo de sedução com relação aos secretários de educação. Os secretários iam para as escolas, as crianças cercavam o secretário para tirar fotos com ele e publicar fotos do secretário, do prefeito, nos seus blogs.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Então, o prefeito, mesmo com raiva do projeto, via que se ele cortasse o projeto, ele ia perder a imprensa que circulava a partir das escolas públicas, mais de 1.000 escolas, para as famílias. Então, as crianças seduziam os políticos. Isso em São Paulo ficou notório. Tivemos um secretário, que era o Silvio Schneider, que nem educador ele era um administrador. E foi o maior benemérito para o campo da educomunicação. Foi ele que levou a educomunicação para o ensino infantil, por exemplo. Que conselhos o senhor dá para nós, pesquisadores e professores, que sonhamos em implementar política pública em educomunicação nas nossas cidades? E o Wellington é do Grupo Mecomas, ele atua em Joinville e Curitiba. Wellington. Todo aquele projeto que ele estudou. Agora já estou sintonizando. Só para iluminar um pouquinho. Já estou sintonizando. Deu clique. Deu clique. Bom, na verdade, Santa Catarina é um espaço muito rico em práticas educomunicativas, né? Em todo o estado temos pessoas, pesquisadores e temos promotores de práticas educomunicativas. A questão aqui importantíssima é a solidariedade entre os educomunicadores. Claro que competição entre nós não deve existir. Nós somos sempre solidários uns com os outros. Há educomunicadores que trabalham mais com o meio ambiente, há educomunicadores que vão trabalhar mais com escolas, há outros que vão trabalhar com saúde, assim por diante. O importante é que nós nos articulemos. Lá em Santa Catarina existe também um núcleo da BB-Educom que articula os educomunicadores da região, né? Então, a questão, o que me dizem de imediato, que eu posso responder imediatamente, é solidariedade entre os educomunicadores. Porque nós não somos concorrentes entre nós, ao contrário, nós somos sempre solidários, porque nós temos a mesma razão de ser, os mesmos princípios e advogamos a mesma causa. Essa solidariedade permitirá que nós consigamos avançar. Então, algumas cidades avançarão mais, outras avançarão menos, né? Claro que nós somos alternativos, mas se conseguimos espaços em áreas hegemônicas, por que não ter esses espaços em benefício dos nossos alunos? Agora, é importantíssimo nesse processo todo a aliança com a juventude, aliança com as crianças, aliança com os artistas, aliança com os jovens, né? Essas alianças é o que permite que nós nos fortaleçamos e avancemos. E aí eu vou encontrar uma multidão de artigos sobre todas as áreas de intervenção do campo. Um dos e-books tem mais de 900 páginas, né? Então, eu estava até me esquecendo, porque quando perguntaram, existe pesquisa? Sim, as pesquisas estão lá, porque os educomunicadores que estão pesquisando estão publicando. Então, nós temos textos, além da coleção das Paulinas, nós temos a coleção dos e-books da ABP-Educom, né? E além dos 7 e-books que estão lá, 3 estão entrando imediatamente. Aliás, um já entrou agora inclusive sobre educomunicação em infância, né, do professor Claudemir, coordenador, e entraram outros. Ali são milhares e milhares e milhares de experiências sendo contadas em cada uma das áreas de intervenção do campo. Isso, a BP-Educom, e também está sendo colocado aí da editora Editos, né, que publicou, do site Paulinas, e vocês encontram, de fato, muitos artigos, muitos grupos que estão mapeando experiências, e isso nos ajuda muito. E este projeto aqui é um projeto solidário, professor Ismar. Ele nasceu justamente com esse desejo de apoio aos professores, aos educadores, neste momento tão desafiador. A professora Rita Argolo também colocando aí. E o Francisco de Assis, a educomunicação aplicada à BNCC pode abrir caminhos para a aplicação da educomunicação ao sistema de ensino? Com essa pergunta, professor Ismar, acho que a gente depois vai fechando, mas muito obrigada por todas as questões aí que a gente está obtendo. Olha, realmente, né, o BNCC abriu portas e janelas.
cabe aos educomunicadores em cada território aproveitar esse espaço. Artigos sobre isso já foram publicados. Eu mesmo fiz um artigo para cada uma das versões do BNCC. O pessoal da Palavra Aberta, os cursos da Palavra Aberta. Palavra Aberta deu um curso agora formando 22 mil professores. Então, Palavra Aberta, se for também procurar, vai encontrar os cursos de Palavra Aberta em que eles trabalham expressamente a BNCC. Então, já existem informações teóricas e práticas a respeito disso. Agora, Helena, antes de terminar, eu queria dizer o seguinte, existe muita alegria naquilo que eu vou dizer para vocês. A educomunicação chegou na África, né? E ela foi levada para lá em 2010, num congresso da União Católica Internacional de Imprensa, da qual eu fui presidente, e encontrando um grupo de jornalistas de fala francesa. Comigo estava o Paulo Lima, da revista Viração, que fala bem francês, não é a minha língua preferida, e ali foi criado um núcleo. E a partir de Burkina Faso, a educomunicação se espalha nos países de fala francesa. E a partir de Maria Heder, que trabalhou no projeto da Unesco na Guiné-Bissau, também a educomunicação se espalha pelos países de língua portuguesa. Então, é uma satisfação a gente identificar esses caminhos percorridos. E na América Latina, por outro lado, também, a Signes, que é uma organização católica com sede em Quito e que tem estudos de trabalho por toda a América Latina, está favorecendo essa discussão em todo o continente, né? Então, nós temos parceiros em todos os campos. O importante é que a gente esteja sintonizado e mantenha essa articulação e mantenha essa união. E meus parabéns, né, pelo MECOM, pela rádio, né, Helena? Rádio Edu Brasil, que é parceira, Polifonia e o MECOM, porque exatamente. Pela organização. Né, eu estou muito curioso. Trabalharei para a divulgação da edição que vocês vão fazer agora dos 10 programas, né, que vocês organizaram. Muito bom, muito obrigado, pela oportunidade. Olha aí, parabéns, muita participação aqui, algumas estão sendo colocadas, muito obrigada, o entusiasmo do professor Ismar é contagiante, eu acho que todos nós queremos sair daqui fazendo mais alguma coisa, alguns parabéns estão sendo colocados ali na tela. Nós agradecemos profundamente a você que acompanha, a você que é educador, professor, que está aí buscando qualificar os conceitos, as práticas de comunicação. Uma live, de fato, muito rica, que precisaria de 2 horas ou de mais adiante fazermos mais uma. Mais uma vez, muito obrigada, professor Ismar, pela sua contribuição, muita luz aí no seu caminho, de fato, nós estamos espalhando muito, todos nós que estamos aqui, e eu aqui represento todos os colegas e participantes, estamos espalhando e praticando, tentando praticar cada vez mais essa ideia. Então, este nosso encontro vai sendo concluído aqui com um agradecimento enorme, nesta parceria do grupo Polifonia, MECOM, e da Rádio Edu Brasil. Convidamos para o próximo encontro do curso Mídias e Tecnologia na Interface Comunicação e Educação, com um tema super atual e instigante: linguagens das redes à escola, fake news, memes, Instagram. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada à presença do professor Adilson Citelli, que nos estimula, que nos ajuda cada vez mais. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor Ismar, obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser. A Educomunicação trabalha para o desenvolvimento social e na defesa de interesses comuns. Segundo o professor Ismar, atualmente ela está mais consolidada por conta das pesquisas acadêmicas, as experiências nos diversos espaços de aprendizagem e os movimentos de cunho transformador. E agora, com a Base Nacional Comum Curricular, pode-se dizer que ela poderá ser ainda melhor explorada no âmbito educativo. Isso porque o documento, aprovado recentemente, elenca entre as suas premissas habilidades voltadas à interface. Para se ter uma ideia, das 10 competências gerais elencadas no documento, 3 delas se voltam para a mediação educomunicativa no cotidiano escolar. Estamos falando da competência 4, a comunicação, que visa a orientação aos educandos na utilização de diferentes linguagens para se expressar e compartilhar mensagens. A competência 5, a cultura digital, voltada a uma melhor compreensão
por parte dos alunos na utilização e criação de tecnologias de informação e comunicação. E, por último, a competência 9, que destaca a empatia e cooperação, que aborda o diálogo para a resolução de conflitos e a cooperação. Perceberam que há espaço, sim, para a implementação da educomunicação em seus territórios? Agora, após esta base epistemológica, um dos próximos passos é buscar aliados que também acreditem no poder de transformação em iniciativas nesta interface. Una-se a pessoas de diferentes áreas de atuação e cada um, com seus conhecimentos, poderá ajudar e agregar os projetos a serem construídos. Segundo o nosso convidado, a solidariedade entre os educomunicadores deve guiar as ações. O importante é a articulação entre todos que se mostram engajados para o planejamento, a implementação, o acompanhamento e avaliação dos processos que culminam num projeto educomunicativo. Esta união entre aqueles que têm os mesmos princípios e lutam pelas mesmas causas ajudará no avanço da educomunicação nas diferentes regiões do país. Espero que todos tenham se inspirado nas orientações do professor Ismar Soares e se sintam motivados em construir práticas educomunicativas em suas áreas de atuação. Juntos, compartilhando as teorias que fundamentam este campo e a sua contextualização com as práticas em andamento, conseguiremos manter a natureza epistemológica da educomunicação. Um exercício necessário, segundo o professor, que encerra suas explanações destacando a importância destes estudos. Isso porque, com a popularização desta área, muitos cursos têm sido criados por diversas instituições. Precisamos saber se eles seguem a tradição latino-americana que está por trás da educomunicação. Por este motivo, precisamos solidificar o conceito, manter a base epistemológica e criar políticas públicas coerentes para combater o uso indevido deste paradigma. Estamos juntos neste processo. Até o próximo episódio. Este podcast é produzido pela Rádio Edu Brasil em parceria com o Grupo de Pesquisa Polifonia, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e com o Grupo de Pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.